Porque, afinal de contas, o mundo que nós vivemos é um mundo cruel, né? É um mundo difícil, é um mundo competitivo, é um mundo onde as pessoas não estão mais vivendo aquela coisa do amor ao próximo, né? Isso já era profecia de Jesus Cristo. Ele disse que no fim dos tempos seria assim mesmo. As pessoas, elas não chorariam com os que choram, não se alegrariam com os que se alegram. As pessoas não se importariam mais umas com as outras. E é isso que a gente está vendo acontecer na nossa geração, né? A gente assistia na década de 70 aqueles filmes das pessoas vivendo em colônias isoladas, né? Engraçado que a gente está vendo isso, né? Acontecer na nossa geração. As pessoas estão procurando cada vez mais viver isoladas porque o convívio social está ficando difícil. E por que está ficando difícil? Porque Jesus nos advertiu que no fim dos tempos uma coisa aconteceria, e quando isso acontecesse, seria um sinal de que ele estaria bem perto de voltar, que seria o amor se esfriar de quase todos. Porque se não tem amor, não existe nada no mundo. Se não existe amor, o casamento fracassa. Se não existe amor, a família entra em frangalhos. Se não existe amor, então a sociedade ela se transforma num ringue onde vence sempre o mais forte, o mais fraco é que perde, por aí vai, né? E dentro desse contexto que a gente está vendo na nossa geração, é sobre isso que eu quero falar hoje, um tipo de relacionamento vulgar. E eu quero que você, com essa mensagem, cuide para que você não desenvolva esse tipo de relacionamento no meio onde você vive. Abra sua Bíblia, você que trouxe, ou seu aplicativo. Se você não trouxe, eu vou ler o texto, não se preocupe. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 12 ao 15. Não sei se você sabe, enquanto você abre aí, que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Na nossa Bíblia aparece em primeiro lugar Mateus, mas o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. E na hora de colocar a coletânea ali, eles colocaram Mateus primeiro, né? E você sabe por que são 4 evangelhos? Todos 4 falando praticamente a mesma coisa? É porque cada um deles enfatizavam um aspecto específico do ministério de Jesus. Exemplo, Mateus era uma pessoa muito culta. Então Mateus, se você comparar nos 4 evangelhos, inclusive dentro daqueles livros que eu coloquei lá para o bazar, que vai ser vendido no bazar, tem um lá que fala a harmonia dos 4 evangelhos. Fala sobre isso. Mateus ele abordou muito o relacionamento de Jesus Cristo com a classe pensante, com a classe política, com os sacerdotes. João era pescador, era uma pessoa muito humilde. Já João enfatizava o relacionamento de Jesus com a classe excluída. Exemplo, o único dos 4 evangelistas que cita que Jesus Cristo conversa com a mulher samaritana foi João. Mateus não citou isso, Lucas não citou. Já Lucas, que era médico, ele enfatiza muito as curas que Jesus Cristo fez. Então, 4 evangelhos justamente para que cada um mostre, apresente um lado diferente do ministério do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Marcos 15, do 12 ao 15. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então desse a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. É interessante a gente fazer um pouco a contextualização dessa passagem. Jesus Cristo veio ao mundo e durante os seus 3 anos de ministério, o que ele fez? Tudo que era bom. Lembra de alguma coisa que Jesus fez? Ressuscitou Lázaro, multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, curou a sogra de Pedro,
Tá vendo como é que Jesus era bom? Curou a sogra de Pedro, cara. Jesus era muito bom. Hein, Monteiro? Curou a sogra. Mas o que Jesus fez de coisa boa? Expulsou o demônio daquela menina, do filho do oficial. Curou aquele rapaz que ficava ali no tanque Betesda. A filha de Lázaro. Pregava o evangelho. As pessoas o acompanhavam porque queriam ouvir uma mensagem que só ele, naquela época, tinha esse tipo de mensagem. Uma mensagem que libertava, porque a mensagem religiosa daquela época oprimia. A igreja daquela época era uma igreja que oprimia tanto quanto o governo romano. Enquanto o governo romano oprimia com altas cargas de impostos, eu acho que o nosso governo é descendente direto do governo de Roma. Altas taxas de impostos, a igreja oprimia espiritualmente. A igreja se colocava, em vez de se colocar no papel de levar o evangelho, de falar que é possível ser salvo, de falar que Deus te ama, falava que você vai ser condenado. Sabe aquelas pregações de inferno, de condenação, de maldição? Era o que a igreja fazia. A igreja impunha sobre as pessoas que ali frequentavam leis e regras que o próprio Jesus disse que nem os sacerdotes conseguiam carregar. Então a igreja oprimia de um lado, o governo oprimia de outro. E Jesus Cristo veio e traz uma mensagem de libertação, uma mensagem de amor. Eu acho tremendo quando ele chega diante da mulher samaritana, ela estranha. Ela fala, como sendo tu judeu, pede água para mim, mulher? Ele fala, mulher, se você conhecer a quem está te pedindo água, você pediria, ele te daria água viva. E aí quando os samaritanos perguntam para ele, escuta, mas quem está certo? Vocês judeus dizem que o legal, o certo, o único que vai ser salvo é aquele que adora lá em Jerusalém. Nós não podemos ir lá porque vocês nos excluíram. Então, quem está certo? Nós que adoramos aqui no Monte Gerizim, onde construímos o nosso templo, ou vocês lá em Jerusalém? Jesus disse, nenhum dos dois. Deus não está preocupado com a igreja, com o templo, com a estrutura. Deus não está preocupado com os ministérios. O que Deus quer é adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Bem mais leve, né? Jesus era bem mais leve. E aí, o que acontece? A gente vê pessoas que estavam acompanhando Jesus, pessoas que certamente comeram daqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, pessoas que certamente tiveram dentro da sua família alguém que tenha sido curado por Jesus, pessoas que passaram por momentos de conforto, de refrigério, ouvindo a mensagem de Jesus. Certamente pessoas que beberam daquele vinho que Jesus Cristo transformou a água em vinho naquela primeira festa que ele participou, o primeiro milagre que ele realizou, beberam daquele vinho, estavam ali, essas pessoas onde agora? Dizendo o quê? Eu te amo, Jesus? Não, dizendo, crucifica ele. Crucifica ele. E engraçado que até parece que as pessoas daquela época faziam parte desse contexto hoje. Hoje nós vivemos, trazendo para o nosso contexto, uma realidade de uma geração capitalista. O que é o capitalismo? O capitalismo diz assim, que óculos bonito? Por que eu não tenho óculos desse? Tomara que quebra. O capitalismo diz assim, eu quero ser motorista no lugar do Monteiro. Vou fazer o que for para mandar ele embora para eu tomar o lugar dele. O capitalismo diz assim, eu estou torcendo que o fazendeiro, vizinho meu da minha fazenda, quebre para eu comprar a fazenda dele por preço de banana. O capitalismo, ele destrói as pessoas. O capitalismo, ele destrói qualquer possibilidade de relacionamento e de desejo de sucesso do seu semelhante. E esse é o mundo que nós vivemos. E é engraçado que tudo que nós vivemos hoje nos leva à competitividade, nos leva à desgraça do próximo para a nossa prosperidade. Esses tempos atrás eu estava vendo um hippie, num vídeo de um hippie sentado no banco de uma Kombi, e ele falando assim, olha, eu fui participar de uma corrida, mas aí quando eu parei para pensar no propósito daquela corrida, eu desisti. Porque ele falou, olha, eu posso até ganhar, mas se eu ganhar, quantos vão perder? E que graça tem eu ganhar e olhar, ficar festejando, me alegrando, enquanto o outro está perdendo, chorando porque perdeu.
Que proveito tem eu ganhar enquanto muitos estão perdendo? Mas essa é a realidade que nós vivemos. Essa é a descendência das pessoas hoje. Porque as pessoas que estavam ali ao lado de Jesus e poderiam dizer, não, realmente essa pessoa aqui só fez o bem para mim. O que eles fizeram? Crucifica ele, nós queremos Barrabás. Sabe por quê? Porque naquele exato momento Jesus não prestava para eles mais. Naquele exato momento Jesus era descartável. Fui curado? Não fui curado. Não preciso mais. E Jesus já tinha dado uma dica de que isso aconteceria pouco antes, quando ele cura 10 leprosos, é isso? 10 leprosos. Alguém lembra aí quantos o seguiram? 10%. Apenas um seguiu Jesus. Cadê os outros 9? SDS. Só Deus sabe. Fui curado da minha lepra. Pensa o que era uma lepra naquela época. Uma doença antissocial. O leproso era obrigado a viver fora da cidade, dos muros da cidade. O leproso era obrigado a viver fora da sua própria casa. Ler o livro de Jó, você vai ver isso. A lepra era uma doença incurável. Era uma doença que não apenas obrigava a pessoa a viver fora do seu contexto, mas era uma doença terrível porque a pessoa cheirava mal. A lepra consome, a pessoa ia apodrecendo. Poxa vida, o cara foi curado de uma lepra. Olha o bem que Jesus fez para ele. O que ele fez? Vazou no capinado. Obrigado, Senhor. Ó, perna na estrada. Por isso que eu quero falar hoje sobre o amor vulgar. Um amor vulgar. As pessoas que estavam ao lado de Jesus e que gritavam, crucifica ele, eram pessoas que tinham um amor egoísta e um amor interesseiro. Repete para você guardar. Amor egoísta e amor interesseiro. Será que você se relaciona com alguém por interesse? É o risco que nós corremos na nossa sociedade. Nos relacionar com as pessoas por causa daquilo que nós podemos ganhar através desse relacionamento. A gente olha para Jesus Cristo naquela montanha, em torno de 15 mil pessoas, a Bíblia diz 5 mil homens, considerando as mulheres e as crianças, por baixo, acredita-se umas 15 mil pessoas. Quando Jesus Cristo fala assim, olha, a gente precisa alimentar essas pessoas que já vai dar finalzinho de tarde, vai começar a noite. Quantos aparecem para ajudar? Fala, não tem muito não, mas eu tenho 5 pães e 2 peixes, serve? Serve. As pessoas que cercavam Jesus eram as pessoas extremamente egoístas. Elas estavam seguindo Jesus não porque Jesus tinha uma palavra de salvação. Elas estavam seguindo Jesus porque seguir Jesus era algo que poderia te trazer proveito. Bem, eu vou seguir Jesus porque caso falte comida, ele transforma o pão, ele multiplica o peixe. Não, eu vou seguir Jesus porque eu não preciso comprar remédio. Não, eu vou seguir Jesus porque, afinal de contas, tem lá a arrecadação que os apóstolos que Tomé carregava, né? E aí, precisou de dinheiro, tem dinheiro ali. Não, eu vou seguir Jesus porque, afinal de contas, seguir Jesus dá ibope. Marketing. Pensa, é o cara. É o Bolsonaro da vida. O cara está aparecendo. A gente tem que ficar ao lado dele. Mas as pessoas não estavam seguindo Jesus porque viram em Jesus Cristo alguém com quem se relacionar, sem interesse. As pessoas que seguiram Jesus naquela época, boa parte delas, esses que gritavam crucificam, eram pessoas que tinham um amor por Jesus, mas um amor vulgar. O que é o amor vulgar? É o amor por interesse. É o amor não sincero. Queridos, e o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo onde, se nós não cuidarmos, nós acabamos desenvolvendo essa característica de um amor vulgar. De um amor em que nos leva a relacionar com as pessoas por interesse.
Quantos foram curados, alimentados por Jesus? E agora, nesse exato momento, enquanto gritavam assim, crucificam ele, em outras palavras, estavam dizendo assim, eu usei Jesus ao meu bel prazer, agora ele não me serve mais, então pode matar. Eu já falei, quem me acompanha aqui há alguns anos já, aqui em Chapadão, desde 2012, já deve ter escutado essa mensagem. Se não escutou, no meu canal no YouTube lá, entra lá, você vai encontrar em alguma delas, não sei qual. Então vai ouvindo todas elas até chegar nesse ponto em que eu falo que as pessoas, hoje, se tornaram descartáveis. Essa semana nós fomos visitar a Dona Elvira. Nossa viúva, né? Viúva do irmão Dirce, fui visitar. E eu reparei uma coisa na casa da senhora. Em cima da mesinha de centro. Um monte de lâmpada ali. E eu olhei para cima e tem ali uma luminária bonita, mas as lâmpadas não estavam lá. Na luminária. Não deveriam estar lá? Sim ou não? Mas estavam dentro de um vaso ali. Logo eu pensei, não presta mais. Então, não serve mais para ficar naquele lugar bonito. Não, ela colocou uma lâmpada mais econômica, que ela não serve mais. O que você faz com a lâmpada, Carlinhos, na sua casa quando a lâmpada queima? O que você faz? Joga fora. Um ferro de passar roupa, Kátia, quando queima, vai para o lixo. Mas eu não joguei fora. Está guardadinho lá. O que você faz com a sua filhinha quando ela fica doente? Ué, não joga fora? Não joga no lixo? Não. Você cuida. Percebe a diferença? O problema é que a nossa geração está se transformando na geração que está coisificando pessoas. Fulano de tal não serve mais para mim. Descarto ele. Meu pai ficou doente com Alzheimer. Descarto ele, põe no asilo. Meu sobrinho não tem com quem viver, é drogado. Coloco ele numa clínica de recuperação e desapareço no mundo. Nós estamos vivendo a realidade da geração das pessoas que estão descartando pessoas. E aí começa a ficar o conflito, porque o que esses homens fizeram com Jesus foi, descartamos ele, não serve mais para nós. Então pode matar ele. E infelizmente, eu vou dizer uma coisa que, acredite, você vale o quanto você pode oferecer. Você vale o quanto você pode oferecer no mundo de hoje. Lembre-se, no mundo de hoje, você é descartável. Pastor, não pode ser assim, depende de você. É só você agir sempre diferente. Você pode descartar coisas, mas pessoas jamais, sabe por quê? Deus não descartou você. Um dia, Deus olhou para a terra e falou assim, pecaram. Fizeram o que é mal. O que é que eu vou fazer? Descartar todo mundo? Não, vou enviar meu filho para morrer na cruz, para dar a oportunidade a todo aquele que acreditar nele de voltar para junto de mim de novo. Jesus Cristo, quando morre na cruz do Calvário, é a maior prova de que Deus não descartou você. De que Deus te ama. Eu sou aos olhos de Deus, pior pecador como você é, como eu sou. Mas Ele não descartou você. Ele enviou Jesus Cristo como prova do amor. E aí entra a diferença do amor, que descarta do amor vulgar do amor sincero. A Bíblia diz que Deus é amor. Já pensou se Deus fosse nos tratar à mesma medida que nós tratamos o nosso semelhante? Não existiria mais humanidade. Então, peça a Deus para te dar sabedoria, para que você não desenvolva um amor egoísta e interesseiro no seu ciclo de relacionamento. Nós podemos mudar o mundo.
Podemos mudar. Desde que nós amamos o nosso próximo como Deus nos ama. A expressão grega do amor de Deus ali é a expressão ágape. É um amor que ele não se justifica. É um amor que ele não tem porquê. Simplesmente ele ama. Mas também, as pessoas que gritavam crucifica-o ali, desenvolveram por Jesus um amor volátil, momentâneo, passageiro. Eu diria até que uma grande paixão por Jesus. Uma paixão imensa, gigantesca por Jesus. Mas a paixão, ela é passageira, ela é volátil. 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim, o amor jamais acaba. Diga, o amor jamais acaba. Ai, pastor, deixei de amar fulano. Não, você nunca amou então, porque a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Então, se o amor jamais acaba, você não pode dizer que amava e agora não ama mais. O Jardim estava contando para nós de uma senhora ali que teve um problema. O que ela fez? Botou fogo na Bíblia. Então ela jamais amou a Deus. Dizia que amava, mas ela achava que amava. Achar é uma coisa. O amor, ele vai ser demonstrado, sabe em que momento? Na adversidade. Não é na bonança, é na adversidade. A gente vai ver, ou Deus, ou você vai perceber o amor que você tem por Deus quando tudo estiver indo mal. E tudo que você faz só piora. Aí você entrega currículo, e 10 currículos, e 1 ano, 2 anos e nada. Né? Aí você fala, Deus, sou fiel, Senhor. Eu vou continuar aqui porque eu creio que só Deus pode me dar esse emprego. Jó amava a Deus. E quanto mais Jó amava a Deus, pior ficava a situação dele. Morreram os filhos, depois morreram os gados, depois acabou com a lavoura dele, depois ele ficou leproso. Quanto mais ele declarava fé, pior ficava a situação dele. Mas em momento algum a Bíblia diz que ele blasfemou contra Deus. Isso é amor. O amor que você tem por Deus, o amor que você tem pelas pessoas do seu ciclo, da sua família, do seu ciclo de relacionamento, vai ser provado na adversidade. Quer ver quando você tem realmente amigos? Quando você passa por problema. Eu até dezembro do ano passado, a maioria aqui sabe tudo o que aconteceu na nossa vida, até dezembro do ano passado eu tinha pastores no Brasil inteiro. Me ligava, WhatsApp, um missionário lá na Ucrânia, não sei aonde, pedindo autorização para pregar lá as minhas mensagens e tal. De dezembro para cá, nenhuma ligação, nenhum telefonema, nenhum WhatsApp. É nesse momento que você vê realmente se você tem amigos. Então é aí que você vai ver quantos amigos você tem. É no momento que você vai passar dificuldade financeira que você vai ver se existe amor no seu casamento. É no momento que você vai passar pela enfermidade que você vai ver realmente se existem pessoas que te cercam no seu ciclo de relacionamento para te proteger. As pessoas que caminhavam ao lado de Jesus só tinham interesse, não tinha nenhum tipo de amor por Jesus. E esse é o contexto do mundo que nós vivemos hoje. Acredite, você vai encontrar mais pessoas dispostas a gritar para você, crucifica ele, crucifica ela, do que a falar, não, vem cá, eu vou te ajudar. Existe uma diferença muito grande entre amar e gostar. Eu gosto de piqui, mas eu não amo piqui. Eu gosto de piqui, mas eu amo frango com quiabo. Ainda, Maria, franguinho caipira com anguzinho. Quem não foi no Junta Panelas hoje perdeu, né? Eu gosto do meu carro, mas eu amo a minha esposa, os meus filhos. Há uma diferença. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o amor, ele ultrapassa barreiras, ele ultrapassa doenças, ele ultrapassa dificuldades.
E no final de 1 Coríntios capítulo 3, ele diz assim, versículo 8, ele diz, o amor jamais acaba. O verdadeiro amor ultrapassa os desertos. Vamos repetir? O verdadeiro amor ultrapassa os desertos. A terceira lição que esse texto nos dá, em que Jesus Cristo está diante de Pilatos e a multidão, entre eles os sacerdotes, a igreja gritando, crucifica-o, crucifica-o, é que o amor vulgar, ele é um amor destruidor. Por quê? Porque quando você se relaciona com uma pessoa apenas por interesse, volta que ela não é importante para você. O que importa é o que você pode conquistar através do seu relacionamento. Um homem, quando procura uma prostituta, ele não está procurando aquela prostituta com a intenção de amá-la, mas apenas de usá-la. É um amor vulgar. As pessoas procuraram Jesus naquela época por interesse, agora nós descartamos ele. E se precisar, nós batemos o martelo. Queridos, aprenda que pessoas não são objetos. Pessoas não são objetos. Eu acho incrível, eu acho bacana essa questão dos animais, dos pets. Virou moda hoje, cuidar dos animais, dos gatinhos, dos cachorrinhos. Mas as pessoas hoje estão demonstrando mais amor por cachorro do que por gente. Tem que amar, não estou falando que não tem que amar cachorro, não. Ama o cachorro, quer beijar o cachorro, beija. Quer beijar o focinho do cachorro, beija. Quer dormir na cama, dorme. Isso é uma prerrogativa que cabe a você. O problema é que nós estamos invertendo os valores. Enquanto tem pessoas morrendo de fome, tem pessoas gastando um salário mínimo em pet shop por mês com cachorro. Hoje eu chamei minha filha de manhã, enquanto assistia Globo Rural, para mostrar para ela aquela propaganda do Médicos Sem Fronteiras. Vocês já assistiram aqui? Quem já viu aquilo? Já viram a situação de crianças ali? Magérrimas, famintas, não tem o que comer. E aí tem gente que vai lá e paga 5 mil reais num cachorro. Aí tem gente que vai lá e gasta um salário mínimo por mês com pet shop. Não estou dizendo que você não possa fazer isso. Estou dizendo que nós estamos desequilibrados. Estou dizendo que o ser humano está perdendo valor. Está perdendo valor. O amor interesseiro, ele não considera as pessoas. O amor egoísta, ele não considera o outro. Eu fico imaginando Jesus Cristo ali naquele momento em que a multidão gritava, crucifica-o, crucifica-o. E ele olhando para a multidão e vendo, quem sabe um que comeu daqueles 5 pães e 2 peixes, bebeu daquele vinho. Quem sabe, no meio daqueles que gritavam crucifica-o, um que teve a mãe curada, a sogra curada, o sogro curado, o filho curado. E eu quero fazer uma pergunta pessoal para você. Presta atenção. Se você estivesse lá, o que você estaria gritando naquele momento? De que lado você estaria? Do lado da situação? Manda crucificar, é só mais um. Ah, não vou contra, pastor, porque imagina se a gente vai contra a multidão, é perigoso, então é melhor ir com todo mundo. De que lado você estaria se você estivesse lá, naquele exato momento em que Pilatos pergunta, o que eu faço com ele? O que você gritaria? E a sua resposta vai dizer se você ama Cristo realmente ou se você só está aqui por um interesse. Se você está aqui por apenas um interesse, domingo que vem você já não virá. Porque você veio por um interesse. Concretizando o nosso interesse, então domingo que vem você não precisa estar aqui de volta.
Tem um pastor, um dos mais famosos da Igreja Batista, lá de São Paulo, Ed Renekiewicz. Já ouviram ele? Tem vídeos na internet, livros. Sabe o que ele falou numa pregação? Ele foi audacioso demais. Ele falou, tem gente aqui, e a igreja lá é enorme, né? Deve ter uns 3.000 pessoas. Ele falou, tem gente aqui que é membro, participa, trabalha. Tem gente que é membro, participa, trabalha e dizima, contribui financeiramente para que tudo isso aqui funcione e aconteça. Ele falou, tem gente que passa por aqui, vem, um domingo, no mês, 2 domingos no mês, quando está afim. E aí ele falou o terceiro tipo de pessoas que estavam ali na plateia, que pegou pesado. Ele falou, tem gente aqui que é apenas usuário. Vem, usa e vai embora. O que você é? Diante de Cristo, o que você é? Como você demonstra o seu amor a Cristo? Isso é importante, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, se você não ama a Deus que você não vê, como você amará o seu próximo? Se você não demonstra amor a Deus que te sustenta, que te abençoa, que te abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida, como que você vai amar o ser humano? E por outro lado, o texto diz, se você não ama o seu próximo a quem você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? O mundo hoje é um mundo de amor vulgar, de amor interesseiro. E esse amor é herança de 2.000 anos atrás. Era necessário Cristo morrer na cruz? Claro. Se ele não morresse na cruz, o apóstolo Paulo diz, vã seria a nossa fé. Agora, eu não queria estar na pele daqueles que estavam lá gritando, crucifica ele, crucifica ele. Não deixe que o amor vulgar permeie os seus relacionamentos. Porque se o amor sincero, fiel, permear o seu relacionamento na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos, por onde você passar, eu tenho certeza que o reflexo disso vai ser no céu. Vai ser o amor seu a Deus. Que Deus nos ajude, nesse mundo tão vil que estamos vivendo, a termos uma vida que faça a diferença. Amém? Vamos orar? Milhares de pessoas, Senhor, estavam diante de Pilatos e de Jesus gritando, crucifica-o. E nós estamos aqui, ouvindo essa mensagem de hoje, Senhor, porque não queremos viver um amor vulgar, nem com o Senhor, nem como comunidade cristã, nem como família, nem como sociedade. Esse é o mundo que o inimigo quer.